dos grandes problemas que eu identifico em toda conversa que eu tenho com os meus mentorados é a seguinte: se você trava na hora de postar, o que está acontecendo? Quantos alunos eu recebo com essa dúvida? Travei, não sei fazer o conteúdo. Estou completamente sem ideia. Não sei o que produzir. O bloqueio de criatividade está muito associado à falta de posicionamento, sabia? Exatamente isso. Muita gente acha que é pelo fato de não ter tempo, que é pelo fato de ter outras coisas para fazer, mas na verdade é o posicionamento que vai fazer você conseguir ter necessariamente maior criatividade, sabia? Eu vou te explicar isso, mas antes eu quero que você ative as notificações. Que você se inscreva no canal, que a maioria das pessoas que assistem... Olha que doideira. A maioria das pessoas que assistem esses vídeos aqui não estão inscritas. Você está assistindo e não está inscrito. Se você está assistindo, primeiro porque o YouTube falou assim, pô, esse conteúdo vale a pena para esse cara. Aí você está vendo esse vídeo, você vai chegar até o final dele e não está inscrito por quê? Então já faz isso aqui agora de uma vez, porque eu vou te cobrar no final, hein? Eu vou te explicar sobre posicionamento de marca e eu quero que você entenda o seguinte. Você, às vezes, não sabe o que postar, na verdade, você acha que não sabe o que tem que postar, porque você nem parou para pensar o seguinte: qual é o posicionamento da minha marca? O que eu quero comunicar? Eu vou te mostrar como que você vai construir uma estratégia para ocupar um espaço na mente do seu público. Você vai precisar basicamente de 4 elementos. Atributo, inclusive eu falo de atributo no vídeo que eu vou colocar aqui para você como sugestão, que é um vídeo onde eu falo sobre marca pessoal. Nesse vídeo que eu falo sobre marca pessoal, eu explico exatamente quais são os atributos que você precisa trabalhar para construir uma marca forte. Não deixe de acompanhar esse vídeo não, que vai ser bem legal. Vou colocar aqui na tela para você na recomendação. Além de você ter um atributo muito bem definido, ou seja, sua marca pessoal, você precisa de um inimigo, de uma promessa e de uma persona. Eu vou repetir, vou pedir para a edição, coloca aqui do lado para mim esses quatro elementos. Atributo, inimigo, promessa e persona. Você não consegue construir uma boa história sem ter um inimigo. Você não consegue trazer para o seu público algo que seja interessante sem ter uma promessa. E mais, você não consegue contar histórias se ninguém te ouvir. Então você precisa pensar exatamente em quem você é, qual é o inimigo do seu público, qual é a narrativa que está por trás dessa relação e quem vai te ouvir e quem vai se interessar por essa história. Lembra, quando você tem clareza de qual é o lugar que você ocupa na mente do seu cliente, você tem posicionamento. Você tem como criar o conteúdo de maneira mais simples. Eu vou te passar aqui nesse vídeo um pouco de como você vai fazer isso. O como resolve várias barreiras. Só que sempre pare para pensar antes de escrever um roteiro. Para pensar antes de fazer um stories. Recentemente eu estava conversando com uma pessoa que ela falou assim, nossa, eu tenho um bloqueio enorme para fazer stories. Toda hora que eu pego ali o telefone eu não sei o que falar. Eu falei, é esse o seu problema? Aí ela, o quê? Pensar no que você vai falar na hora que você pega o celular para fazer. Isso gera um vazio. Porque você não está fazendo com propósito, você não está fazendo intencional, você está fazendo só para ocupar a sua agenda. Você está fazendo só para ter o story. E posicionamento vai totalmente contra isso. Posicionamento é exatamente o exato contrário disso. Posicionamento é o prévio planejamento do conteúdo que você vai ter que produzir. E quando você tem esse prévio posicionamento definido, você vai com fluidez trazer a melhor informação para o seu público. Vamos entender como isso funciona? Vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender é que posicionamento não é nicho. Fazer direito de família não é um posicionamento. Fazer direito de família é ocupar uma área de atuação. Posicionamento é, por exemplo, advogado que combate alienação parental com estratégia emocional. Isso é posicionamento. E eu tô pegando aqui um exemplo, tá? Eu tô pegando um exemplo aqui que nem é o meu. Apesar de ser no nicho do direito de família, eu tô pegando aqui a ideia de um advogado
que, por exemplo, quer defender genitores, quer defender pais e quer criar uma narrativa, um posicionamento para que fique claro na internet o que ele faz. Ao invés dele colocar lá na bio, por exemplo, que ele é um especialista em direito de família, ele vai colocar que ele é advogado que combate a alienação parental com estratégia emocional. Observa que essa expressão coloca que é um advogado, identifica ele como um profissional que presta serviços jurídicos, coloca um inimigo, que é a alienação parental, barra, nesse caso pode ser até a genitora, e traz um atributo, estratégia emocional. Ou seja, o atributo é um cuidado de pensar emocionalmente em como vai combater aquela determinada situação de alienação parental. Só que entenda uma coisa, não basta você escrever isso na bio e você acha que amanhã vai ter 1 milhão de seguidores entendendo o que você faz. É você escrever isso na bio, mas antes de escrever isso na bio, marcar na alma. Em todos os conteúdos que você for produzir, você precisa transmitir isso. Que você combate a alienação parental, que você defende um determinado público e que você utiliza de estratégias emocionais. A maioria das pessoas querem mudar a bio para ficar mais bonita, mas a bio só é uma sinalização do que você acredita. Primeiro, você precisa saber o que você de fato acredita. E como que você vai fazer isso? Vamos de passo a passo? Você gosta? Passo número 1. Defina a sua persona real. Você tem que estabelecer quais são as dores, os desejos, os vilões que ela enfrenta. Vamos pegar aqui a situação de um advogado que trabalhe defendendo mulheres no âmbito das relações de trabalho, mulheres essas que sofrem abuso nessas relações de trabalho. Quem é essa mulher? Quais são os medos que ela enfrenta? Quais são as situações que ela enfrenta no mercado de trabalho? Quem é o vilão dela? Que é o chefe, né, o superior imediato. O que ela procura em um advogado? Que tipo de conteúdo ela consome? Como que ela fica sabendo a respeito de assuntos relacionados a esse tema? Você precisa fazer um mapeamento completo de quem é essa pessoa. E aí, dentro da minha mentoria, por exemplo, eu faço esse mapeamento para você. Eu te entrego um formulário, você vai preencher esse formulário e eu vou fazer uma análise completa desse formulário e vou te apresentar essa persona. A partir do momento que eu te apresento essa persona, e o legal é que eu te apresento essa persona com um nome, inclusive, tá? Ela tem um nome. E eu como que eu faço? Eu pego um nome fictício, obviamente, e associo o nome a um atributo. Olha que legal. Eu associo o nome dessa persona a um atributo, porque o segundo passo, depois de definir a persona, é você identificar o atributo que você vai representar. Recentemente eu fiz eu identifiquei uma persona de um aluno meu, que é da área de pacientes oncológicos, que o nome dessa persona foi Mariana Esperança. Por quê? Porque fica mais fácil para o meu aluno entender que é uma mulher, a Mariana, e que o atributo que ele precisa trabalhar constantemente é a esperança. Porque ela está lidando com pessoas que receberam um diagnóstico de câncer e que tiveram seu tratamento negado e que precisam de você para ter esperança de viver. Então, quando eu faço o link, né, da persona com o atributo que eu quero representar, eu crio um personagem na minha cabeça. Esse meu aluno agora tem a Mariana Esperança. E aí, depois que você identifica esse atributo, que você vai querer levar na sua narrativa, você precisa nomear um vilão ou um inimigo dentro do mercado. Eu já nomeei o meu, que é o bonitão. O bonitão quem que é? É o genitor que pratica relacionamento abusivo, narcisista, com traços de psicopatia. Esse é o inimigo da minha... Na verdade, ele não é meu inimigo, né? Ele é inimigo do meu público-alvo, da minha persona, perdão. Só que, como eu transmito o atributo da proteção e do cuidado, eu tomo esse inimigo como meu inimigo. Eu quero fazer com que esse cara direcione o ódio para mim e não direcione o ódio para minha cliente. É uma forma que eu tenho de protegê-la. É uma forma que eu tenho de deixar ela mais à vontade. Tanto é que eu sou até processado por bonitão. O cara esquece tanto da ex ou da minha cliente que acaba direcionando para mim. E isso é algo que eu vendo. Esse é um atributo que eu vendo e elas já sabem disso e me procuram por isso.
E por fim, prometa uma transformação real. Quando eu falo de prometa uma transformação real, não é prometer resultado, porque eu não prometo resultado. Tanto é que eu fiz um vídeo mostrando uma derrota minha recentemente lá em São Paulo. Prometer uma transformação real é mais profundo do que isso e é algo que você pode fazer. Porque ainda que você perca, as informações que você vai trazendo nas suas redes sociais, no seu YouTube, nas suas plataformas de comunicação, no seu atendimento ao cliente ali no dia a dia, tudo isso transforma essa pessoa de alguma forma. Ela se torna uma mulher mais forte, ela se torna uma mulher mais segura, ela se torna uma mulher mais capaz de resolver os seus problemas. A mesma coisa se aplica ao paciente oncológico, a mesma coisa se aplica ao cara que está devendo o banco, a mesma coisa se aplica a N outros contextos de persona. Transformação real não é resultado processual. Transformação real é algo que ela vivencia na própria vida. É o sentido de ser dela. Quando você explica que ela pode fazer determinada coisa que ela achava que não poderia fazer, isso gera uma transformação. Quando eu falo que a minha cliente pode bloquear o WhatsApp e não falar com o bonitão mais, eu estou promovendo uma transformação real para ela. Ó, pode fazer tranquilo que não vai dar errado, mas se der errado, me chama que eu te ajudo. E aí, o que você vai fazer? Construiu essas ideias? Cumpriu esse passo? Leva isso para o conteúdo. Cria um conteúdo de ataque ao vilão. Gente, quando eu falo ataque ao vilão, você não precisa ser agressivo. Atacar é se posicionar contrariamente. Cria conteúdo que valoriza o seu atributo. Cria conteúdo que mostra a transformação. Então faz essa separação. Ó, hoje eu vou falar do inimigo, vou falar do plano de saúde, vou falar do INSS, vou falar o que o INSS faz para derrubar a sua perícia. Hoje eu vou falar sobre segurança, eu vou falar sobre resultado que eu tive dentro do escritório recente e que vai transmitir para minha cliente informações de que eu sou realmente bom e que posso levar segurança para ela. E mostra as transformações pelos depoimentos que às vezes a cliente te manda no Google Meu Negócio ou no seu WhatsApp, elogiando, agradecendo pela mudança de vida. Nesse dia de hoje que eu estou gravando esse conteúdo aqui para vocês, eu fiz uma live. Né? Já tem 1 ano, inclusive, que a gente faz live todos os dias. Uma cliente mandou mensagem lá dizendo que ela dizia na mensagem que ela, depois que nos contratou, ela ia no processo todos os dias, até o dia que eu falei com ela que não precisava, expliquei por quê e mostrei o tanto que isso estava fazendo mal para ela. Aí hoje ela falou, eu agradeço por você ter tirado a ansiedade de ter que acompanhar o processo todos os dias. Pronto. Aqui eu mostrei uma transformação. Hoje ela se diz uma pessoa que não é mais ansiosa, que não é mais uma pessoa que sofre com o processo. Ela confiou. Ou seja, aqui eu transmiti o atributo da segurança e mais, ela externou um conteúdo de real transformação. Então lembra, fale do inimigo, fale dos atributos que você defende e fale a respeito, mostre, melhor dizendo, a transformação que você promove. Isso sem pedir para a pessoa te contratar, sem pedir para a pessoa te chamar, sem pedir para a pessoa te pagar nada. Faça isso de maneira genuína e verdadeira. Porque aí sim você começa a colher os resultados da entrega diferenciada que você tem a capacidade de fazer. E se você quer destravar na criação de conteúdo, se você quer de fato ter um conteúdo jurídico, na verdade, de advogado, que vai fazer você ter mais clientes, gerar um rapport, uma conexão maior com o seu público, eu te convido a se inscrever no meu canal e ativar as notificações desse canal, para que você não perca nenhum capítulo dessa história. Eu vou te ensinar muito mais sobre posicionamento, eu vou te ensinar muito mais sobre como você vai produzir um conteúdo que de fato te posicione de maneira eficiente na mente e no inconsciente da sua audiência, tudo isso de maneira ética, de maneira serena e de maneira confortável. Confortável como assim, Ilana? Que você consegue fazer. Você não precisa se modelar a outro, você vai fazer do seu jeito. Nós vamos construir um caminho para que você construa o seu conteúdo de acordo com aquilo que você se sente melhor. Porque o jeito que você é, a maneira como qual você se expressa,
é suficiente para você ter resultado. Basta a gente criar a estratégia que se amolda a você. Não é você que tem que se amoldar a estratégia. Afinal de contas, você é dono de si. E a partir de si, você vai construir a verdade que é necessário para o público acreditar em você. Porque se você ficar representando algo que você não é, o marketing não vai funcionar. Porque vai chegar um momento que as pessoas vão perceber que você é outro e não aquele que você vende. E eu quero te ensinar isso aqui. Se inscreve no canal, deixa o seu like e acompanha, maratone todos os vídeos que estão aqui disponíveis para você. Eu tenho certeza que eu vou te ajudar. Continua acompanhando.